Estudo da Universidade Federal de Santa Catarina conclui que a vacina tríplice viral ameniza os sintomas provocados pela Covid-19. Governo do estado vai entregar remessa de doses de vacinas contra a Covid-19 para viabilizar mutirão de imunização previsto para o fim de semana. Lei orçamentária de 2022 é enviada para a Assembleia Legislativa e prevê aumento dos investimentos no ano que vem. Santa Catarina fecha agosto entre os estados que mais geraram postos de trabalho com carteira assinada. E veja também, cresce o número de uniões civis estáveis em Santa Catarina. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com os resultados de um estudo realizado entre agosto do ano passado e março deste ano, que testou a eficácia da vacina tríplice viral contra a Covid-19. A conclusão é de que o imunizante pode ajudar a reduzir os sintomas da doença. Desde o início da pandemia, pesquisadores do mundo todo começaram a testar alternativas para conter a transmissão do coronavírus e combater a doença. Uma pesquisa foi feita com 424 trabalhadores da saúde durante 7 meses para testar a eficácia da vacina tríplice viral no combate à Covid-19. Esse estudo foi realizado pelo Centro de Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, com o apoio da FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado. Eles analisaram a vacina MMR, conhecida como tríplice viral, que age especificamente contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Observamos uma redução da Covid sintomática em 48% com uma dose e de 51% com a segunda dose e uma redução da evolução da doença ou agravamento de 76% para uma dose e 78% com 2 doses. Ainda de acordo com o professor e pesquisador Edson Fedrizi, apesar de o imunizante não prevenir a infecção pelo SARS-CoV-2, esses resultados mostram que ele pode ser útil, principalmente em populações mais vulneráveis. Teríamos 2 indicações importantes nesse momento com esses resultados. O primeiro é que ela poderia ser utilizada para diminuir a gravidade da Covid-19, mas em países onde a vacina específica contra a Covid não está disponível, principalmente os países mais pobres, os países da África, e também em algum momento que a gente possa estar enfrentando novamente uma epidemia ou uma pandemia, numa fase emergencial até que nós tivéssemos um tratamento específico ou uma vacina. Esse tipo de imunizante usa micro-organismos vivos e atenuados, apresentando uma resposta imunológica a vários outros agentes, chamada de imunidade heteróloga. Por isso, pode ajudar, mesmo não sendo uma vacina específica para a doença. A FAPESC apoiou esse projeto e também investiu cerca de R$2.200.000 em ações contra a Covid-19 em Santa Catarina. E no ano 2020, nós lançamos pelo menos 3 chamadas específicas para este tema, além de outros editais que permeavam, e que poderiam ter projetos relacionados a isso. E dessas chamadas, nós temos algumas bolsas de pós-doutorado que estão ainda em fase de estudo e editais de pesquisa e inovação que já têm resultados sendo apresentados em termos de enfrentamento da pandemia. Mesmo apresentando resultados que ajudam a reduzir sintomas e tratamentos mais complexos, o pesquisador também afirma que não deve haver uma substituição dos imunizantes específicos. Até porque o mecanismo de ação delas são diferentes e o que a gente espera com as vacinas específicas é que a gente tenha uma proteção de longo prazo, principalmente com a produção dos anticorpos. Então não é a intenção de se substituir uma pela outra. E nas últimas 24 horas, 23 pessoas morreram aqui em Santa Catarina vítimas da Covid-19. Aqui no telão do Band Cidade, os dados atualizados. Agora são 19.265 mortes desde o início da pandemia. 1.190 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, total agora de 1.191.300. O total de pacientes recuperados agora é de 1.164.080 e 7.955 casos seguem em acompanhamento. 37,04%. Essa é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 583 leitos vagos atualmente. A vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro estadual atualizado. 71,3% dos catarinenses já receberam a primeira dose, mais de 5.170.000 doses. A segunda dose foi para 41,43%. Rompeu a marca aí de 3 milhões de doses aplicadas. E o total
passa dos 8 milhões e 175 mil doses até o momento. E sobre vacinação, o governo do estado vai distribuir amanhã para os municípios uma remessa de doses para viabilizar o mutirão de imunização deste fim de semana, nos dias 2 e 3 de outubro. Vão ser encaminhadas 315.020 doses. Desse total, 37.440 doses da Pfizer vão ser usadas no reforço para idosos com 70 anos ou mais com esquema vacinal completo há mais de 6 meses. Outras 210.600 também da Pfizer vão para a segunda dose de pessoas que receberam a primeira há 8 semanas ou mais. 66.980 doses da AstraZeneca vão para a dose 2 em um intervalo de 12 semanas da primeira dose. A distribuição começa na manhã desta quinta-feira. De acordo com a Vigilância Epidemiológica Estadual, o mutirão do fim de semana foi pensado para concluir o esquema vacinal de pessoas que estão dentro do prazo e também de quem ainda não retornou para a dose 2. Um levantamento aponta que 343.658 pessoas que tomaram a primeira dose contra a Covid-19 ainda não voltaram para a segunda dose e estão com o esquema vacinal atrasado. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques da edição de hoje com os apresentadores Eduardo Eneg, Lana Canepa e Paula Valdez. Confira. Bom, uma das matérias do Jornal da Band hoje é sobre a ação da polícia contra as quadrilhas do Pix. A gente vai mostrar bandidos que estão sendo presos, foram vários nas últimas horas. E uma reportagem sobre como é que é o Pix nos Estados Unidos, na Inglaterra tem lá e não tem sequestro. É muito interessante, vamos mostrar no Jornal da Band. O avanço do emprego formal também. Quais setores contrataram mais? Agora em agosto o número de pessoas contratadas com carteira assinada subiu. Quem está feliz hoje é palmeirense, né? E a festa foi durante toda a madrugada. Agora a expectativa é para saber quem eles vão enfrentar, Flamengo ou Barcelona de Guayaquil. É logo mais a partir das 7h20, a gente espera. O governo do estado entregou para a Assembleia a proposta de lei orçamentária anual para 2022. O projeto prevê aumento dos investimentos em Santa Catarina na comparação com 2021. A entrega foi feita na manhã desta quarta-feira pelos secretários Paulo Eli, da Fazenda, e Heron Giordani, da Casa Civil. Pela proposta, a receita total de Santa Catarina deve chegar a 37 bilhões e 100 milhões de reais. Com as deduções constitucionais e legais, o valor projetado para a receita líquida disponível é de 24 bilhões e 600 milhões de reais, crescimento de 20,37% em relação à receita orçada para 2021. Para a saúde estão previstos 4 bilhões e meio de reais e para a educação 7 bilhões e meio de reais. A lei orçamentária atual prevê investimentos de 1 bilhão e 600 milhões de reais em infraestrutura, 78,54% a mais do que em 2021. A peça orçamentária ela reflete todo o conjunto dessa obra, do ajuste do Estado através da despesa, da contenção da despesa pública, colocar os contratos em dia, colocar as despesas do Estado em dia, e o ajuste via receita, através do crescimento econômico do Estado, através da atração de empresas, através da melhoria da arrecadação de tributos via eficiência da fazenda pública. É evidente, desde que a gente estabeleça uma boa conversação, a gente consegue convergir para projetos importantes que tem por consequência ajudar Santa Catarina e os catarinenses. E o ajuste fiscal faz parte de todo esse processo de encaminhamento, até porque já teve amplas discussões aqui no Parlamento, mas acima de tudo o Parlamento sempre numa boa conversa com o governo. Encontramos o melhor texto que está permitindo com que o governo possa trabalhar com informações reais, com um orçamento mais próximo da realidade, e isso vai permitir com que todos os projetos alçados no orçamento possam ser executados ao longo do ano de 2022. Para falar deste assunto, Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. A Lua prevê, inclusive, investimentos em habitação e até o auxílio estudante, não é? Isso é reflexo da Casa Arrumada? É reflexo da Casa Arrumada. Naquela entrevista que eu fiz com o governador Carlos Moisés, ele me disse que o superávit do Estado hoje ultrapassa 1 bilhão e 800 mil reais. Esforço fiscal, né? 1 bilhão, milhões, né? O que a gente tem com isso como prova? Se você tem um superávit de 1 bilhão e 800 milhões, mais de 800 milhões no caixa, é porque você fez o dever de casa. E não é só porque recebeu dinheiro do governo federal, da União, para pagar custeio em plena pandemia. O governo aumentou a arrecadação, eliminou
contratos e outros processos que tiravam recursos do Estado e hoje tem condições, inclusive, de aportar recursos do Tesouro Catarinense em obras federais. Embora seja feito um enorme esforço ainda para que essas obras federais não saiam. É uma coisa louca, mas isso é um outro assunto para outro momento. Um detalhe interessante, nesse investimento de habitação, o governo vai criar um fundo social, esse projeto já está na Assembleia, que vai combater a pobreza e, ao mesmo tempo, gerar a possibilidade de pessoas de baixíssima renda ou sem renda ter acesso à moradia. Ele acaba com aquele SC mais renda, mas ganha em fluxo e possibilidade. Santa Catarina está dando um exemplo para o Brasil. Tomara que esse exemplo seja muito bem efetivado e não fique só no papel. Pela primeira vez, o orçamento não é uma peça de ficção. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Polícia Militar fechou uma fábrica clandestina de perfumes no litoral norte do estado. Além dos produtos, também foram apreendidos pés de maconha. Foi em Camboriú. Os policiais haviam sido acionados para apurar uma ocorrência de violência doméstica que não se confirmou. No entanto, informações prévias davam conta do funcionamento da fábrica clandestina, que foi confirmado pela PM. Os policiais encontraram 414 frascos de perfumes cheios, 52 frascos vazios, 154 garrafas de essência de perfumes, 3 pés de maconha e 3 máquinas de cartão. Um homem de 35 anos, preso em flagrante, disse aos policiais que compra frascos de perfume vazios e os enchia com essências compradas em lojas. Disse ainda que os clientes acreditavam ser das marcas originais e outros achavam que os perfumes eram de segunda linha. O homem e o material foram levados para a delegacia. E hoje 4 pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil durante a Operação Infância Protegida 2. Foram cumpridos ainda 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. As prisões em flagrante e as ordens de busca foram cumpridas em Florianópolis, São José, Gaspar, Blumenau, Porto Belo e Camboriú. A operação investiga crimes de pornografia infantil e juvenil praticados na internet, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, um vídeo mostra o momento em que um caminhão explode ao sair da pista em Santa Catarina. Por sorte, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. O repórter João Paulo Cardoso tem mais informações. Rodrigo, as imagens foram registradas pelo motorista de um outro caminhão. O vídeo, publicado pela Polícia Militar Rodoviária, mostra o momento do acidente que ocorreu na SC 161, no município de Romelândia, no oeste catarinense. Nas imagens, é possível ver o momento em que o caminhão sai da pista, bate contra um galpão, tomba e explode às margens da rodovia. Segundo a polícia, o motorista do caminhão, um argentino de 43 anos, teve ferimentos leves. Ele foi retirado da cabine do caminhão com a ajuda de moradores da região. Ainda de acordo com a polícia, o acidente foi causado por um problema nos freios do caminhão. Voltamos. Já está liberado um trecho do alargamento da faixa de areia da praia central de Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. O trecho de cerca de 2 quilômetros de extensão foi concluído há 10 dias e foi liberado após a retirada da tubulação usada nas obras e a acomodação do aterro. A área liberada fica entre a Rua 4000 e o Mole da Barra Sul. A obra vai ampliar de 25 para 75 metros a faixa de areia da praia central e tem previsão de conclusão para o mês de novembro. No Alto Vale do Itajaí, depois de quase 2 anos de espera, começaram as obras de recuperação no trecho da estrada que cedeu entre os municípios de Rio do Sul e Lontras. A obra vai ser custeada pelo Estado. Os trabalhos começaram com a limpeza do local. Estão sendo retirados a vegetação, o barro e o asfalto que cedeu. O material está sendo levado para um bota-fora da prefeitura. Nesta área onde houve o deslizamento, será construído um muro de gabião para conter a encosta. O muro de gabião vai ter cerca de 10 metros de altura e 130 metros de extensão. Vai ser uma estrutura reforçada para garantir que não ocorram novos deslizamentos de terra aqui no trecho. É um extenso muro de gabião, um muro de pedra ensacada, um projeto feito com referência nacional no setor de engenharia e uma empresa já com experiência em execução de muros de gabião, inclusive feito em rodovias estadual, federal, já com bastante experiência, o que é muito bom para nós, para ficar uma execução bem feita.
A obra será custeada pelo Estado. O valor licitado ficou em R$ 3.285.000, abaixo do orçamento inicialmente previsto. O prazo de execução do serviço é de 6 meses. Assim que o muro ficar pronto, a Prefeitura será responsável por recompor a capa asfáltica no trecho com um sistema de drenagem adequado. Só assim o trânsito poderá ser normalizado no local, já que hoje funciona em meia pista, com semáforos. E a gente pede a compreensão da comunidade. Em breve a gente vai ter caminhões e máquinas trafegando no local e eventualmente terá paralisação momentânea da passagem de veículos. Então é importante que todos fiquem atentos às informações da imprensa, da própria prefeitura, para que todos se organizem com os seus horários no ir e vir naquela região. Hora de saber como vai ficar o tempo nesta quinta-feira em Santa Catarina. Confira agora a previsão no Band Cidade. O dia vai ter sol e aumento de nuvens na maior parte das regiões. À tarde, pancadas de chuva com raios no Planalto Sul e Litoral Sul. No Vale do Itajaí, chuva isolada. E na Grande Florianópolis, chuva fraca e isolada no começo e fim do dia. As temperaturas vão estar amenas no começo do dia e sobem pouco no decorrer da tarde. Em Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 23 graus. Em Joinville, mínima de 19 e máxima de 24. Em Lages, 14 graus de mínima e 20 de máxima. E em Chapecó, variação entre 15 e 31 graus. Santa Catarina fechou agosto com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Os dados do Ministério da Economia estão aqui no nosso telão. Vamos a eles. Na comparação com o mês de julho, Santa Catarina teve 125.773 admissões, 105.468 demissões, saldo positivo de 20.305 postos formais, alta de 0,88%. Tudo isso aqui foi o quinto melhor resultado do país. Vamos ver agora o acumulado do ano, janeiro a agosto. Os dados aí, ó, 954 mil admissões, 800 mil praticamente demissões, saldo aí de quase 159 mil vagas formais abertas, uma alta de 7,36%. De novo, terceiro melhor resultado do país, foi muito bem o estado, atrás de São Paulo e Minas Gerais. E agora os últimos 12 meses, que já está aqui no telão o dado para a gente. 1.380.000 admissões, 1.145.000 demissões, saldo positivo de mais de 234 mil vagas formais abertas e uma alta expressiva, 11,26%. De novo, terceiro melhor resultado do país, de novo atrás de São Paulo e Minas Gerais, que tem muito mais população do que Santa Catarina. No desempenho por setor, os serviços lideraram a alta, com uma geração de 9.621 postos formais. A indústria veio na sequência com 1.141 vagas abertas. Olha, eu falei no bloco anterior que a indústria havia fechado agosto com 1.141 vagas abertas em Santa Catarina, no CAGED, só que na verdade o dado correto é de 6.141 vagas. Informação corrigida para você agora, então. Agora sim, as informações do esporte de hoje. Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque está em campo neste momento pela 27ª rodada da competição. O time catarinense enfrenta o Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul. A partida começou às 7 horas da noite, placar fechado 0-0. O time catarinense tenta dar um fim a uma fase, são 12 jogos sem vitória. O time está na zona do rebaixamento com 26 pontos. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC. A Universidade Federal de Santa Catarina aprovou a realização do vestibular para 2022 de forma presencial. As provas serão realizadas nos dias 29 e 30 de janeiro de 2022. 4.549 vagas serão disponibilizadas em 98 cursos de graduação. A previsão é que o edital do concurso seja lançado já no início de outubro e as inscrições estarão abertas no período de 18 de outubro a 19 de novembro de 2021. As provas serão realizadas nos municípios da Grande Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Brusque, Caçador, Balneário Camboriú, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão. Poderão participar do vestibular candidatos que já tenham concluído o ensino médio ou que concluam até a data da matrícula, no caso de aprovação.
Santa Catarina tem registrado crescimento no número de uniões civis estáveis. Os dados são do Colégio Notarial do Brasil. Entenda agora as diferenças entre a união estável e o casamento na reportagem do João Paulo Cardoso. Foi em julho deste ano que o Alan decidiu formalizar a relação com a Maria Gabriela. Em vez do casamento, o casal optou pela escritura pública de união estável. E foi uma decisão muito acertada, porque é um documento muito barato, muito mais barato comparado com o registro civil, muito mais rápido. Você vai no cartório e muitas vezes fica pronto no mesmo dia, e você tem ali os mesmos efeitos jurídicos do casamento. A união estável é considerada pela lei uma entidade familiar. É a relação de duas pessoas que vivem sob o mesmo teto, com caráter duradouro, público e para constituir família. Uniões estáveis, formalizadas em cartório, garantem uma série de direitos civis ao casal. O número de uniões estáveis tem crescido em Santa Catarina. Até agosto de 2021, foram realizadas 8.719 escrituras deste tipo no estado, 21% a mais do que no mesmo período do ano passado. O levantamento é da seção catarinense do Colégio Notarial do Brasil. O estudo também aponta que a necessidade de comprovação da relação de convivência para a inclusão do dependente do segurado que morreu, impulsionada pelo aumento de mortes causadas pela Covid-19, também colaborou para o aumento das uniões estáveis. Dados do INSS apontam que os pedidos de concessão de benefícios a companheiros e dependentes que necessitam da pensão do segurado passaram de 1.800.000 em julho deste ano. O presidente do Colégio Notarial Brasileiro afirma que o registro de união estável é um documento essencial para a concessão deste tipo de benefício. Em primeiro lugar, destacar, fazer prova da existência desse relacionamento, nos termos que a lei exige, qual seja com o objetivo de constituição de família, de forma pública, contínua e duradoura. Outra questão também de suma importância é a determinação de qual seria o regime patrimonial que vai regular o relacionamento, podendo ser aí adotado qualquer um dos regimes viáveis aí para o matrimônio, para o casamento. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.